O Palmeiras já está no Rio de Janeiro, né, para a partida contra o Flamengo. O Juliano Lima acompanhou a chegada do Clube Paulista à cidade maravilhosa, podemos colocar assim? Cidade maravilhosa, sim, né? O Rio de Janeiro, o Palmeiras já está por aqui. Palmeiras já está no Rio de Janeiro, concentrado para a partida desta quarta-feira contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, e o time vai ter mudanças mais uma vez na competição. O técnico Cuca não conta com 4 jogadores. Edu Dracena, o zagueiro, também o volante Felipe Melo. Vale lembrar que também tem o Guerra, meio-campo, e o Daverson, né, recém-chegado, atacante, que estava no futebol espanhol e vive agora essa fase de final de temporada e recuperação física para entrar em campo. O Daverson foi, nesta terça-feira, regularizado no BID, o boletim informativo da CBF, portanto, na próxima rodada contra o Sport fora de casa, pode sim jogar no Palmeiras. O Palmeiras pode contar com esse atacante regularizado. Vale lembrar apenas que tem a questão física, que esse trabalho que vai ser feito durante toda essa semana, não dá para confirmar se ele vai para a partida ou não. Os outros jogadores devem ter essa tendência realmente de jogarem contra o Sport, mas ficam de fora contra o Flamengo. O time chegou às 4 da tarde desta terça-feira no Rio de Janeiro, cercado de torcedores, e ninguém falou com a imprensa, seguindo a política do clube. Isso porque o Roger Guedes deu uma entrevista coletiva em São Paulo e, muito concentrados, os jogadores não falaram com a imprensa. Na programação, os jogadores estão descansando, e vale lembrar que nesta quarta-feira, por volta das 6 horas da tarde, eles deixam o hotel na zona sul do Rio de Janeiro em direção à Ilha do Urubu, local da partida entre Flamengo e Palmeiras. Juliano Lima, para o Fox Sports. Sai cedo, hein? Sai cedo, hein? O meu aviso aí para a delegação do Palmeiras, que Ilha do Governador, quarta-feira com chuva no Rio de Janeiro, vai pegar engarrafamentinho, hein? Mas com batedor fica tudo mais fácil, né? Mais ou menos, o horário é cruel, ô Calheiros. Bom, vamos para a arquibancada do Bom Dia Fox. Vamos. Você agora é o professor. O campinho do Palmeiras? Vamos lá. Analisar agora o campinho do Palmeiras, que aí é que eu quero ver você falar nesse time ideal, assim como você projetou o Flamengo, projetar no Palmeiras. Porque ontem a gente falava muito sobre isso. O Cuca mudou 18 vezes o time do Palmeiras. Em 19 jogos, 18 escalações diferentes. Aí você quer exigir qual tipo de regularidade, qual tipo de entrosamento, qual tipo de convicção. Enfim, é um Palmeiras que mantém a mesma linha estrutural de 2016, com diferença de jogadores do elenco 2017, ou seja, é um elenco hoje do Palmeiras mais técnico e menos veloz em relação ao que ele tinha no ano passado. Então o Cuca deveria também, ele próprio, eu vou usar uma palavra que ela fica muito mais, às vezes, na memória do torcedor como algo negativo, mas para mim não é. Se reciclar ao ponto de olhar para esse elenco e quebrar um pouco essa variação que ele tem tática de equipe, sempre com os 3 e 3, e passar a ter mais um cara no meio de campo para fazer com que esse time, sendo mais técnico, toque melhor a bola e crie a oportunidade melhor pro atacante. O Palmeiras corre muito com essa bola e às vezes pensa muito pouco. Na escalação hoje, o Praz, para mim, não seria o meu goleiro hoje. Não está em bom momento. Deveria já ser testado o Jailson. Mas pela liderança, o Praz fica no elenco. Mas para mim, o Jailson hoje já mereceria. O lateral direito, para mim, eu passaria o Tietê da posição ali do volante para ser o lateral, porque eu entendo que o Tietê é um cara de muita velocidade. Para segurar ali uma ponta esquerda com o Everton e em especial pode ser do Trauco, é um cara mais rápido para aguentar o tranco. O Mina com o Luan na zaga, ok, e o Michel Bastos na lateral esquerda. Nessa trinca, beleza. É ideal ali o Michel Bastos. Só que aí, hoje ele não tem, por exemplo, se ele não tem o Felipe Melo, tá fora. Não tem o Edu Dracena que tá fora também. Mas... Já que você citou o Felipe Melo, entre Felipe Melo e o Thiago Santos, qual seria? Nossa, mas aí há necessidade de resposta? Há necessidade, porque se tem um revezamento, se o Cuca tá oscilando com os dois, pra mim há uma necessidade de uma resposta. Há necessidade, eu gostaria. Gostaria. Porque senão o técnico do time... do Cuca não parece que exatamente. Eu te questiono por conta disso, porque assim, você vê o William e aí reveza, não tem o Borja, mas agora tem o Daverson chegando. Aí tem o Thiago Santos, às vezes tem Felipe Melo. Aí tem Michel Bastos, às vezes tem o Zé Roberto. Eu quero a resposta. Tecnicamente, taticamente, não dá pra comparar o Felipe Melo com o Thiago Santos. Não dá. O Felipe Melo é um outro patamar, muito acima. Tanto é que, tecnicamente, quando ele joga, o Palmeiras muda até de comportamento, cresce demais. Então, o meio de campo ideal com o Felipe Melo é o Felipe, o Bruno Henrique
E aí o Zé Roberto com o Guerra. Aí você tendo mais um meia, saca um dos atacantes e ficaria o meu ataque com o Dudu e o William. E te perguntar, nesse time do Palmeiras, quanto faz falta o Moisés? Moisés faz falta porque aí, você tendo o Moisés, o Zé Roberto vai pro banco, você ganha um cara que faz lateral esquerda, que o Moisés joga muito bem pelo lado esquerdo do campo, cobriria o Michel Bastos, né? Em eventuais descidas do Michel, o Moisés pode voltar um pouquinho mais, e além de tudo, ele é um cara de suporte ao meia, que é o Guerra, que também tá fora do jogo, ou seja, é um cara que ele faz 3 funções em um quadrilátero muito importante, que faz com que tanto o lateral como o meia e até o atacante à frente triangulem. É o cara que vai fazer essa ligação, coisa que o Palmeiras não tem hoje, porque nem Tietê, nem Thiago Santos e nem o Bruno Henrique tem essa característica de bom passe. O Palmeiras, de novo, se ficar com esse meio de campo, vai penar na criatividade e sofrer com o Flamengo. Bom, vamos avançar aqui, porque se a gente ficar aqui conjecturando por possíveis escalações do Palmeiras, tem um elenco muito recheado e realmente o Cuca, né? O Cuca ainda não definiu, pelo menos pra gente aqui, que acompanha o dia a dia do Palmeiras, né? Que tá sempre acompanhando as notícias do clube. A gente não sabe exatamente qual é a escalação titular do Palmeiras. E ontem, no último treino antes da viagem, o Cuca fez mistério, fechou os portões e a gente lembra, né? São 19 jogos e o comandante do time escalou 18 times diferentes. E esse número, como a gente viu agora há pouco aqui, ó, vai aumentar. É uma longa excursão. 9 dias fora de casa, longe do Allianz Parque. Primeira escala, Rio de Janeiro. Depois, Recife e Belo Horizonte. 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro e 1 pela Copa do Brasil. Como a gente fala aqui, é a segunda casa, né? Ficar longe da família nunca é bom, né? Ficar longe do meu filho também, da minha esposa, então... A gente sabe que é preciso nessa maratona agora que a gente tem que buscar os 3 pontos, que é o que a gente está precisando. A gente não vinha numa fase muito boa, então tomara que agora seja arrancada mesmo do Palmeiras. 4 jogadores não embarcaram e estão fora da partida contra o Flamengo. Edu Dracena, Felipe Melo, Guerra e Daverson. Com isso, Cuca vai mexer mais uma vez na equipe. Cuca já usou 27 jogadores desde que voltou ao Palmeiras. Em 19 jogos, escalou times diferentes em 18 oportunidades. No Rio de Janeiro, Michel Bastos pode ocupar a lateral esquerda com Zé Roberto no meio de campo. Ou Cuca pode escalar 3 volantes, Thiago Santos, Tietê e Bruno Henrique. O treino tático foi fechado e a escalação é um mistério. O certo é que Roger Guedes joga. Ele e Fernando Praz são os únicos que participaram de todas as partidas com Cuca até agora. Em preparação física eu me sinto muito bem. Como ele sempre fala, 20 anos tem que jogar, não pode ficar cansado, né? Como a gente sempre brinca, mas eu me sinto muito bem, então por enquanto não preciso ser poupado, mas a gente sabe que às vezes tem que ser poupado para não ter a fadiga muito grande. Com Cuca até de lateral direito, Guedes já atuou. É uma relação muito boa desde que eu cheguei, junto com o Cuquinha também, então a gente conversa bastante. Como você falou na lateral, ele pediu se eu fazia, então acho que eu consegui fazer bem também pela confiança que ele me dá no dia a dia e nos jogos, então isso tem me ajudado bastante aqui dentro. Ele teria recebido uma proposta do Atalanta da Itália, coisa de mais de 30 milhões de reais, mas garante que o foco é só no Verdão. O negócio de Europa, isso aí eu deixo com meus empresários. Mas eu tô focado aqui no Palmeiras, tenho contrato com o clube, então, e o Cuca que me trouxe pra cá me acolheu muito bem, então dentro do futebol eu tenho ele como um pai aqui dentro. Guedes recuperou o bom futebol ao longo da temporada e para o time seguir o mesmo caminho, segundo ele, além de usar os pés em campo, é fechar os ouvidos. Eu especialmente não gosto das queixas, ninguém gosta, mas quanto isso eu levo numa boa, a gente não dá muita bola pra isso, que senão a gente levar isso pra dentro de campo, a gente não rende o que a gente espera. Bacana, tá aí as notícias do Palmeiras, que já está no Rio de Janeiro e tem pela frente um baita de um confronto com o Flamengo. De olho na nossa hashtag aqui, Facicane, Bom Dia Fox Quarta, o Fábio Martins diz o seguinte, vou falar aqui diretamente com o Fábio. Thiago Santos, Tietê e Bruno Henrique, quem vai organizar